Este é o nosso Conexão, estamos de volta. Seja nosso seguidor no Twitter, @PG Conexão Jovem. Se você ainda não é nosso seguidor, tá marcando bobeira, porque tem muita coisa rolando aí diariamente em nosso Twitter. Algumas promoções, você pode adquirir alguns CDs, lançamentos aqui da gravadora Novo Tempo. Então, fique atento, fique ligado com a gente aqui no nosso Twitter, @PG Conexão Jovem. Quero te dar um recado muito especial, já falei no primeiro bloco, sobre o nosso estudo bíblico para jovens. Como é que eu faço para ganhar esse presente especial? Luciana, manda um e-mail pra gente no conexãojovem@novotempo.org.br com seu nome completo e o endereço que você vai receber esse presente aqui da TV Novo Tempo e do Conexão Jovem em sua casa. E agora você confere um bate-papo muito legal sobre o Exame Nacional. É isso mesmo, o Enem. Olha só que legal, Rômulo, roda o VT. O que é o Enem? O Exame Nacional do Ensino Médio que é medir o nosso conhecimento adquirido ao longo do ensino médio, desses 3 anos. Testa todo o conhecimento que você teve adquirido nos 3 anos do ensino médio e agora está servindo também como base assim, para primeira etapa para os vestibulares, em alguns vestibulares do Brasil. Ele avalia o ensino tanto público quanto privado durante o ensino médio e ele também está servindo agora como vestibular. Para alguns é um bicho-papão, né? Mas no momento é a primeira porta de entrada para o ensino superior de alguns alunos e pessoas também que concluíram o ensino médio. É uma grande prova que decidirá o nosso futuro. O Enem é uma prova que serve mais para ver qual o nível que o aluno está, mas também serve para dizer qual área o aluno também pode atuar. O que eu acho interessante é isso, mesmo que eu seja mal em biologia e tal, mas em alguma parte da área eu posso ser bom. Então, isso é uma boa coisa que eu acho do Enem. Para muitas faculdades agora, o Enem ele serve como a primeira fase, no caso. Então, você não precisa mais, por exemplo, fazer o Enem, o vestibular de primeira fase daquela faculdade ou da outra e fazer as outras. Você só fazer o Enem é como se fosse uma prova unificada. Então, para várias faculdades que estão aceitando. Vai ser uma preparação mesmo, porque para você testar mais os seus conhecimentos e também você não vai ficar tão nervoso na hora de fazer o vestibular mesmo, que você quer, por exemplo, o FUVEST, que assim, é o vestibular mais concorrido do país. Você não vai ficar tão nervoso. Como ele é preparado pelo Ministério de Educação, pelo INEP, ele está muito afinado com as necessidades ou os parâmetros curriculares que o Ministério da Educação dá para o ensino médio, de habilidades e competências. Então, ele começa a dar uma direção até para o aluno de como estudar para o vestibular ou para a escola, no caso também, de como preparar os seus alunos para essas avaliações que estão diferentes hoje em dia das que eu fiz na minha época ou outros alunos fizeram, só daquela memorização, decoreba. Então, ele serve como um parâmetro para você saber estudar para as outras avaliações. O Enem, ele, nesses últimos 2 anos, tinha vários erros nas provas e muitas pessoas se prejudicaram por causa disso. E, assim, você foi lá fazer a prova e eles acharam que foi uma falta de educação por parte dos alunos, porque eles esperaram o ano inteiro para fazer o Enem e depois chega lá e a prova é anulada, daí não consegue ter um bom rendimento na prova. Daí eu acho que isso é uma das desvantagens do Enem. Acaba surgindo aquela ansiedade de, nossa, e se der errado? E aí você já vai meio que pensando, nossa, mas eu estudei, aí vai dar errado, talvez vai ter outra prova, e às vezes vai ser mais difícil. A gente, por parte, assim, ficou meio chateado por conta das provas terem sido anuladas, porque a gente tem que ter uma segurança, assim, de que elas vão ser seguras e o gabarito não vai ser trocado, né? Então a gente fica meio inseguro, assim, em relação a esse ponto. Com 17, 18 anos, você ser avaliado e pensando talvez numa futura profissão ou qualquer outra coisa relacionada a seu sucesso futuro, você precisa da maior tranquilidade possível. Já as avaliações são difíceis, é todo o conhecimento, então qualquer coisa que venha a atrapalhar, seja dentro de casa, ou na escola, ou no namoro, ou também com relação à sua religião, ou politicamente, como 2 anos atrás nós tivemos algumas dificuldades, retiram o seu foco do seu desempenho acadêmico, então atrapalha um pouco, sim. Poderia ser considerado como uma desvantagem para nós adventistas que guardamos o sábado e acreditamos que ele é um dia especial. E
A gente tem realmente 6 dias da semana para trabalhar, para estudar, e eu acho que no 7º dia tem que ser separado para você fazer as coisas de Deus, entendeu? E seria uma boa se realmente o Enem mudasse para outro dia, mas aí a gente precisa lutar bastante para conseguir isso. A semana tem 6 dias que a gente pode estar fazendo esse exame, que é muito importante pra gente. Então, se puder ser em qualquer desses dias, por exemplo, domingo, segunda-feira, como já tentaram mudar, né? Mas precisa ser exatamente no sábado. Eu acho que isso é mais ou menos uma prova pra gente, né? Além de prova de conhecimento, uma prova tipo de valores pra gente testemunhar com o sábado. O sábado é um dia que nós, adventistas do 7º dia, aguardamos. É um dia de alegria, um dia para estar com a nossa família, um dia para devolver a Deus tudo aquilo que Ele nos deu durante os 6 dias. Mas o sábado não deve ser um impedimento para a sua felicidade aqui também. Então, como igreja, nós somos uma minoria. Eu acho que a palavra-chave aqui é respeito. E nós sentimos que o governo federal, que o Brasil tem nos respeitado. Você que irá fazer a prova do Enem, você tem as mesmas 4 horas e meia que os outros alunos. A única diferença é que você poderá começar essa prova somente após o pôr do sol. Não é assim? Nós, como adventistas, acreditamos que do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado é o sábado bíblico, o sábado de adoração. Um amigo meu que fez o Enem o ano passado, e ele é adventista também. Ele falou que não é uma coisa muito ruim, por causa que ali ele está entre famílias. Os adventistas são como uma família para ele. E eles fizeram culto, fizeram orações, eles fizeram um culto durante todo o sábado. E após esse período, eles realizaram a prova sem nenhum problema. Vai que, por exemplo, para Deus, isso não é o ideal de a gente estar ali enclausurado um dia que está, como o pastor já disse, estar com a nossa família, com a igreja. A gente poderia estar fazendo isso, mas vai que o testemunho é uma coisa mais importante. É isso que serve para você estar falando. Eu posso estar aqui mais tempo, posso esperar mais tempo para fazer a prova, mas meu rendimento, por Deus estar me abençoando, pode ser melhor que o seu. E esse é o nosso Conexão Jovem. Eu já falei no primeiro bloco, mas quero reforçar aqui com você o nosso estudo bíblico para jovens. Manda para o nosso e-mail seu nome completo, endereço conexãojovem@novotempo.org.br. É o nosso e-mail. Manda para a gente seu endereço, seu nome completo, que você vai receber esse presente em sua casa. E quem já está aqui ao meu lado, não para cantar hoje, mas para trazer a palavra, é Oséias. Não é isso, Oséias? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Um abraço a todos os amigos. Vamos conversar um pouquinho hoje, né? Vamos conversar sim. Eu quero saber como foi o seu vestibular, Oséias. Amiga, foi uma novela, né? Conta pra gente um pouco dessa sua experiência. Porque quando eu comecei a estudar, estudei normal, parei um tempo e aí voltei a estudar de novo, eu fui fazer faculdade, eu já estava casado. Aí o primeiro vestibular que eu tentei, achei que eu não ia conseguir, mas aí eu passei bem. Aí comecei a faculdade, parei uns 3 anos, aí voltei para uma outra, tentei vestibular outra vez. Mas não foi fácil, não. E agora você está fazendo? Terminei agora. Terminou já a teologia. Terminei teologia, terminei bacharelado em canto erudito e licenciatura plena em música. Então você tem experiência em vestibular, hein? Um pouquinho. Você sabe que essa turma está passando agora para essa ansiedade aí, de passar em vestibular e ainda ser fiel também. É um desafio. O difícil é você fazer a coisa certa sem fazer nada errado. Às vezes as pessoas acham que os fins justificam os meios, né? E não é bem assim. Então a gente tem que traçar um planejamento e ser fiel em todas as etapas, né? Confiando que no final nós vamos chegar no lugar certo sem preocupação de ter pisado na bola lá atrás. É verdade. O Enem, ele é um exame nacional, né? E esses jovens estão passando por essa prova, né? Eles vão ficar todo dia da prova enclausurados, né? Esperando dar o pôr do sol. E vale a pena ser fiel, Oséias? Com certeza. Uma coisa interessante que eu estava pensando sobre o Enem é o seguinte: ninguém é obrigado a fazer. Ninguém é obrigado a fazer o Enem. Agora, todos aqueles que falam assim, eu vou fazer, ele tem que colocar essa confiança nas mãos de Deus e seguir em frente. Porque uma coisa é o seguinte, eu tenho que primeiro escolher de que lado eu estou. Aí já é um primeiro ponto. Eu já vou avisar, eu sou adventista do 7º dia e aos sábados eu não faço nenhuma atividade pessoal.
Ok, mas é o seu futuro, ok, mas para mim, o meu futuro, o que importa é a minha salvação. Agora, quais os caminhos que eu vou fazer para chegar à minha salvação? Eu tenho que começar a entender que homens, pessoas, situações não podem me tirar do foco, que é a minha salvação. E aí eu vou começar a mostrar e provar até onde eu quero chegar. E o que é que a Bíblia fala sobre isso, Oséias? Eu escolhi um verso, Isaías 43:2, que fala o seguinte: ao passares pelas águas, primeiro um fala, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu, esse é Deus falando pra gente. Ele fala, quando você passar por dificuldades, pelas águas, eu vou estar com você. Quando você passar pelo rio, você não vai se afundar. Quando passar pelo fogo, você não vai se queimar. E nem vai arder em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo Deus Israel, o teu Salvador. Aí eu fico pensando o seguinte, se eu estou lá é porque Deus me colocou. Se eu for fiel, né, quero ser fiel a toda prova, fiel a qualquer tempo, em qualquer hora, ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Se eu não for fiel numa prova de vestibular, como eu vou ser fiel no decorrer dos meus estudos da minha faculdade? Então é o começo, é ali. Ali é a porta de entrada. Já vou dividir para que lado eu estou. E Cristo prometeu, quando passar por dificuldades, eu vou estar com você. Então vamos fazer a melhor opção sempre, né, Oséias? Com certeza. Oséias, muito obrigada por sua participação aqui. Eu que agradeço. Dá um tchauzinho para quem está em casa ali. Amigos...